Então, dando continuidade à nossa aula de hoje, vamos então ver os encontros consonantais. Nós vimos os encontros vocálicos, agora vamos ver os encontros consonantais, certo? Os encontros consonantais, então, são encontro, né? Encontro de duas consoantes, tá? Então, o encontro consonantal vai ser o encontro de duas consoantes, certo? Eles podem acontecer na mesma sílaba, ou eles podem acontecer em sílabas separadas, O Bechara e o Celso Cunha, certo? Esses dois gramáticos, que são citados aí no edital, eles dizem o seguinte, que quando os encontros consonantais se encontram na mesma sílaba, eles são chamados de reais, certo? E quando eles ocorrem em sílabas separadas, eles são chamados de encontros consonantais acidentais ou disjuntos. Ok? Tá? Então, encontro consonantal é encontro de duas consoantes, pode ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas separadas, certo? Quando acontece na mesma sílaba são reais e quando acontece em sílabas separadas são disjuntos, tá? Então, por exemplo, a palavra bloco, tá? Eu tenho um encontro consonantal aqui, ó, duas consoantes na mesma sílaba e ele é um encontro consonantal real. Agora, se eu pegar a palavra apto, por exemplo, olha só, eles ocorrem em sílabas separadas, é um encontro consonantal, mas é um encontro consonantal disjunto ou acidental, tá bem? Bom, aí, no materialzinho de vocês têm uma tabela, né, com todos os encontros consonantais que nós temos na língua portuguesa, certo? Vocês podem olhar aqui também, ó, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, ó. Então, BL, bloco, BR, braço, CL, clave, CR, cravo, DR, droga, certo? GL, glote, GR, grupo, PL, platino, PR, pronome, TL, atlas, TR, trigo e VR, palavra, certo? Vocês têm aí no material de vocês a mesma tabelinha com outros exemplos também, certo? Coloquei uns exemplos aqui e outros aí na tabelinha de vocês. Vocês devem ter observado que nessa tabelinha aí, ó, que o encontro VR, por exemplo, ele só vai ocorrer no interior de sílaba, não é? Não existe nenhuma palavra que comece com VR em português, certo? Tá? E o TL também. Nós não temos nenhuma palavra em português que comece com TL. Esse encontro consonantal a gente vai se ter só no interior da palavra, atlas, tá? Que é o caso ali, o exemplo que a gente colocou, tá bem? Certo? Então aí vocês têm todos os encontros consonantais da língua portuguesa. Aí diz ali, ó, encontros consonantais como GN, MN, PN e PS, PT e TM e outros não aparecem em muitos vocábulos, certo? Tanto que eu nem coloquei na tabelinha, a gente nem colocou na tabela, porque eles são encontros raros, né? Não vão aparecer, né, em tantos vocábulos assim. Por exemplo, a palavra gnomo, ó, eu tenho GN aqui. A palavra pneumático, ó, eu tenho PN aqui. Ptialina, né, aquela glândula salivar, né, tá? Eu tenho PT ali. Mnemônico, o que é mnemônico? Tudo aquilo que se refere à memória, né? Então tem o MN ali. Psicológico, ó, o PS, tmese. O que é tmese? É separar uma palavra em segmentos, tá? Então esses aí são encontros consonantais mais raros assim que nós temos, tá? Mas como tá na gramática do Celso Cunha, eu coloquei aí no material para vocês, tá bem? Quando o encontro consonantal ocorre em sílabas distintas, ele pode ser chamado de acidental ou disjunto, já falei. Aqui coloquei outros exemplos, ó, o absoluta, né, o B e o S, e o apto que eu já tinha colocado ali, o P e o T. Bom, agora muita atenção no que eu vou falar agora para vocês, por favor, tá? Vamos prestar bastante atenção aqui, porque é justamente nesta lâmina aqui que vai estar a questão de fonética que vai cair na prova de vocês,
tá? Eu tenho certeza disso. Vocês podem me cobrar isso. Depois eu vou colocar meu e-mail e meu telefone aqui, para vocês me ligarem no dia da prova. Vocês vão me dizer se não vai ser essa questão que eles vão colocar aqui. Bom, quando acontece esse encontro acidental ou disjunto aqui, né? O caso do apto, o caso do absoluta, certo? O que vai acontecer aqui, hein? Como é que... Vamos raciocinar um pouquinho aqui. Como é que nós formamos as nossas palavras em português, as nossas sílabas? A gente coloca uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal. Não é assim? Parede, consoante, vogal. Ó, vamos botar aqui, ó. Parede. Janela. Por aí vai, ó. O que eu tenho? Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e consoante, vogal. A que conclusão nós chegamos? Que as nossas palavras, a maioria esmagadora delas, elas terminam por vogal. As nossas sílabas, a maioria esmagadora delas, elas terminam por vogal, não é? Isto aqui não é uma coisa muito comum na nossa língua, uma sílaba terminar, não é por consoante, a maioria termina por vogal. E aí, para manter esta lógica aqui de consoante, vogal, quando isto ocorre, o que nós fazemos? Nós colocamos na pronúncia uma vogal que não existe ali. É ou não é? Eu pergunto para vocês, quem é que diz absoluta? A gente diz absoluta. A gente coloca aqui um i que não existe. Quem é que pronuncia a palavra apto? A gente diz apto. Não é? A gente coloca um i que não existe aqui. Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Além de alterar um pouquinho da pronúncia da palavra, eu vou alterar também o seu número de sílabas, de fonemas e de sílabas também. Vou alterar o número de fonemas e vou alterar o número de sílabas, exatamente. Né? Então olha aqui, ó, se eu botar um i aqui, como é que eu vou ficar com essa palavra? Tá. Vou ficar com absoluta. Se eu acrescentar esse i que não existe aqui, eu vou alterar o número de fonemas, como disse o colega, e vou alterar o número de sílabas da palavra. Aqui a mesma coisa, no apto, né? Apto. Se eu colocar um i aqui, eu vou ficar com apito. Alterei o número de fonemas e alterei o número de sílabas. Certo? E essa coisa que a gente faz, da gente colocar essa vogal aí que não existe e alterar o número de fonemas, o número de sílabas, na norma culta, que é a que vão cobrar de vocês no concurso, lembram do início da aula? Isso é considerado errado. A gente não faz isso aqui. Isso aqui é considerado errado. Ou seja, não se acrescenta vogal nenhuma aqui. Tá? Na hora de contar o número de fonemas. A gente não acrescenta. E como é que vai ser o enunciado dessa questão que vai cair na prova? Podem conferir que vocês vão ver. Eles vão colocar assim, ó. Determinadas palavras, ao serem pronunciadas na sua linguagem coloquial, quando falar na prova de língua portuguesa linguagem coloquial, o que a gente vai entender? Linguagem errada. Tá? Quando falar norma culta, norma padrão, norma formal, a gente vai considerar a língua correta. Ok? Então eles vão colocar a questão assim, ó, já até decorei o enunciado, que é sempre o que eles pedem em concurso. Determinadas palavras a serem pronunciadas nessa linguagem coloquial, portanto errada, costumam sofrer o acréscimo de um fonema, e isso irá acarretar um aumento no número de sílabas da palavra. Esse é o caso de todas as alternativas abaixo, com exceção de. Aí eles vão colocar adaptado, psíquico, absoluta. Vou colocar uma ficção, né? Ficção, ó, ficção, né? Se eu botar um i aqui, vou ficar com ficção. Vou aumentar o número de sílabas e o número de fonemas e isso é considerado errado, tá? Então, quando isso acontecer, quando acontecerem esses encontros consonantais disjuntos, né, em que a sílaba terminar por uma consoante, vocês não vão colocar consoante nenhuma ali para contar como fonema. Tudo bem? Entendido? Certo? Vamos adiante.
é isso, tá? Por hora é isso aqui. Bueno, agora falta a gente ver, para a gente fechar isso aqui, os dígrafos, certo? Já falamos em dígrafos aqui, tá bem? Então vamos só dar um acabamento aqui, né? Colocar definição aqui no quadro. Vocês têm no polígrafo de vocês. Depois nós vamos fazer alguns reparos aí no polígrafo, certo? Quando eu terminar aqui. Dígrafo. Dígrafo. Tá? O que é o dígrafo? Vocês sabem. É o encontro de duas letras. É o encontro de duas letras. De duas letras. Que representam o que é? O que, pessoal? Um só fonema. Isso aí. Tá? Então, encontro de duas letras que representam um só fonema. Tá? Vamos tomar muito cuidado para não confundir dígrafo com encontro consonantal. Não é? Qual é a grande diferença do dígrafo para o encontro consonantal, hein? No encontro consonantal, eu pronuncio as duas letras. Bloco, bloco, pronuncio o B e o L. Apto, eu pronuncio o P e o T. O dígrafo não. O dígrafo eu não vou pronunciar as duas letras, elas vão equivaler a um fonema só. Outra coisa que eu quero te dizer, assim, importantíssimo. O encontro consonantal, ele ocorre sempre entre duas consoantes. O dígrafo não necessariamente. O dígrafo pode ser o encontro de uma consoante e de uma vogal. Tá bem? Quais são os dígrafos da língua portuguesa que nós temos? Tem uma tabelinha aí, coloquei todos aí para vocês, tá? Vamos colocar todos aqui no quadro com outros exemplos. CH, LH, NH, RR, SS, certo? GU, QU, SC, SC cedilha, XC, XS. É isso? Confere? E quais são os outros? Ah, todos aqueles casos em que a gente vai cortar o M e o N no interior de palavra e substituí-lo por til. Lembram? Né? Então isso aqui também vou considerar dígrafo. Olha aqui, ó. AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Tudo isso aqui é dígrafo também, certo? Esses aqui são todos os dígrafos que temos em português. Não temos mais dígrafos além desses aqui, certo? Então vamos lá, né? Vamos puxar pela memória aí e vamos colocar alguns exemplos aqui para vocês. Vocês têm outros aí no polígrafo, né? Mas vamos colocar alguns aqui, ó. Com CH, chave. LH, olho. NH, ninho. RR, carro. SS, assim. GU, guerra. QU, queijo. SC, crescer. SC cedilha, cresço. XC, exceto. XS, estudar. Tá? Então aqui temos, né, esse primeiro grupo de dígrafos aqui, ó. CH, LH, NH, RR, SS, GU, QU, SC, SC cedilha, XC e XS. Pode conferir aí a pronúncia que vocês vão ver, que são duas letras que equivalem a um só som, a um só fonema, ok? Agora aqui, ó, esse grupo de palavras aqui, vamos colocar amparo, né? Canto, empresa, enxada, impuro, insano, compor, contar, cumprir, nunca. Certo? O que essas palavras têm em comum? O M e o N aparecendo depois de vogal e antes de consoante. Aí, como eu expliquei lá no início para vocês, eles não representam som, porque eles não são articulados pelo lábio, pela língua, né? Eles saem pelo nariz, eles só nasalizam a vogal anterior. Então, a gente vai cortar tudo isso aqui
e substituir por tio, né? E esses gramáticos, então, vão entender isso aqui como dígrafo também, porque afinal de contas são de fato duas letras que equivalem a um só fonema, fonema nasal, ok? Tá? Então esse é o dígrafo, né? Vocês observem, então, olha aqui, ó, o encontro consonantal, as duas letras são pronunciadas, o dígrafo não. O encontro consonantal é sempre entre duas consoantes, o dígrafo não necessariamente, ok? Aqui, ó, tá aqui o GU, o QU e todos aqueles lá, ok? Certo? Então agora eu gostaria que vocês pegassem o polígrafo de vocês aí e vamos fazer alguns reparos aqui, tá? Essa coisa de digitar na madrugada é isso que dá. Na primeira folha ali, tá? Lá no tópico letra, tá? No item número 2, acharam ali? Na primeira página, o item número 2 lá? Sim ou não? Diz ali, há casos em que duas letras representam um só fonema, no caso dígrafos. Carro, 5 letras e 4 fonemas. Chaveiro, 8 letras e 7 fonemas, exceto 6 letras e 5 fonemas. Corrijam ali, 6 letras e 5 fonemas, tá bem? Certo? Segunda página não temos nada ali, tá tudo ok, já corrigimos o exercício ali da tabelinha, tá? Terceira página também tá tudo bem ali, tá? Não temos nada, só como eu sou, não é, o professor de português, a gente é meio psicopata, assim, ali no encontro consonantal, né? Diz ali, dá-se o nome de encontro consonantal ao agrupamento de consoantes num vocábulo. Entre os encontros consonantais, merecem realce pela frequência em que se apresentam, vírgula. Faltou uma vírgula aí. Aqueles inseparáveis cuja segunda consoante é L ou R, tá? Bueno, aí vocês têm ali uma tabelinha com outros exemplos, certo? Vamos para a próxima página, nos dígrafos. Ali que a coisa pegou, porque ali já eram 13h30 da manhã, a coisa já pegou, né? Vamos ver ali aqueles dígrafos ali, ó. CH, LH, NH, RR, SS, GU, QU, SC, embaixo SC cedilha. Tem 2 SC aí, tá? O segundo é SC cedilha, tá? Depois a gente tem ali AM, aí eu botei na, é AN. AN. EM e embaixo EN. Certo? E o último lá, em vez de ser UM, é UN. Tá? Vou corrigir isso quando chegar em casa. Certo? Defina, a próxima página agora não tem mais. Defina os elementos sublinhados como encontros consonantais, dígrafos ou encontros vocálicos, de tongo crescente, de tongo decrescente e tritongo. Tá? Vamos fazer juntos esse aí para a gente agilizar. Denúncia. Eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Isso aí é um ditongo. Então coloca aí, ditongo. Oral, porque ele sai pela boca, não é? O A é sempre vogal, o I vai ser semivogal. Ditongo oral crescente. Tá bem? Agora, se eu tiro o acento, denuncia, o A vai ficar separado do I. Então eu tenho hiato. Hiato é hiato, não tem crescente, não tem decrescente, não tem oral, não tem nasal, tá? Só hiato. Exceção, o X e o C, duas letras que equivalem a um só fonema, que eu tenho aí um dígrafo. Farmácia, mesma coisa, semivogal mais vogal na mesma sílaba, então vai ser um ditongo, oral, crescente. Lembrem que o A é sempre vogal. Tudo bem? Excluir, cuidado, hein? Isso aí seguido cai em concurso. Ele já coloca um XC ali, né? O cara já vai, né? Dígrafo. Né? Mas tem que observar o seguinte, que aí tanto o X que fica com som de S e o C, eles vão ser pronunciados. Excluir. Então, não é? O que que eu tenho aí? XC aí, o que que ele vai ser? Encontro consonantal. Tá? Encontro consonantal acidental, encontro consonantal disjunto, ou simplesmente encontro consonantal. Cansaço, aquele N corta-se, coloca-se tio, então vamos ter aí um dígrafo aí. Tá? Iguais, tá? Eu tenho uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal na mesma sílaba, tritongo. Tá? Tritongo. Ah, mas aquele U ali não pode formar dígrafo com o G. Não, primeiro que o U só vai formar dígrafo com o G ou com o Q se depois dele vier E ou I.
né? E ele vai ser pronunciado, porque eu não digo igais, eu digo iguais, tá? Então, de fato, eu tenho um tritongo aí, tá? Um tritongo oral, tá? Aí vai ser hiato. Ai, perdão. Bom, eu tô mal de olho. O primeiro é sem acento, né? Então, o primeiro é ai, né? Tá? Então, o A é a vogal, o I é a semivogal, decresceu, ditongo oral decrescente. Ditongo oral decrescente. E o AI vai ser hiato. Tá? E o Brasil, encontro consonantal. Tá bem? Os testezinhos ali tem gabarito, lá no final, tá? Pode tentar fazer em casa, certo? E vamos agora para a acentuação gráfica. Tá? Para a gente fechar hoje aqui. Acentuação gráfica ficou bem mais simplificada depois da reforma, né? Tá? Vocês viram o que diz lá no edital, lá do concurso de vocês? Uma coisa que me deixou tão aliviado, tão aliviado. Tá? O edital é bem claro ali na parte de língua portuguesa, eles começam inclusive dizendo isso, que vai ser adotada a norma oficial, né? A ortografia oficial da língua portuguesa, tá? E que eles não vão colocar questões sobre os itens em que houve mudanças na reforma. Não vão colocar questões sobre isso. Tá bem? Qual é a norma que tem que usar lá para redação, etc, etc, etc e tal? Procurar usar a norma atual, pós-reforma, tá? Na prova de português, não vamos estudar nada, né, que tenha entrado nessa coisa de reforma. Hífen, por exemplo. Tá? Certo? Então, o que teve alteração na reforma, eles não vão pedir. Tá? Então vamos começar a ver a acentuação gráfica e nós vamos estudar para essa prova, obviamente, as regras que não mudaram. As que mudaram, eles não vão colocar questões sobre isso. Tá bem? Então vamos lá. Acentuação gráfica. Acentuação gráfica. Por que eu coloquei a palavra gráfica aqui? Por que eu não coloquei simplesmente acentuação? Porque, na verdade, existem duas acentuações na língua portuguesa, já perceberam isso? Existe uma acentuação tônica, que não é indicada por sinais, e existe uma acentuação gráfica, que é indicada por sinais. Tá bem? Certo? Então, por exemplo, tonicamente, com exceção dos monossílabos tônicos em português, todas as palavras da língua portuguesa têm uma sílaba tônica. Uma sílaba que é pronunciada com maior intensidade. Parede, a sílaba tônica é urê. Né? Pipoca é o pó, chocolate é o lá, casaco é o zá. Né? Então todas as palavras da língua portuguesa são acentuadas tonicamente, com exceção dos monossílabos tônicos. Tá? A acentuação gráfica existe para quê? Para dar conta daquelas palavras, né, que eu não consigo, que eu me confundo na pronúncia, né, da identificação da sílaba tônica. E aí vai uma coisa extremamente curiosa, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, assim, vão na biblioteca pública, isso é uma biblioteca antiga, e peguem as primeiras edições da obra do Monteiro Lobato, quando o Monteiro Lobato ainda era vivo. Vocês, né, Reinações de Narizinho, né, os 12 Trabalhos de Hércules, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tudo aquilo. Peguem as obras do Monteiro Lobato. O que vocês vão constatar ali? Não existe uma palavra acentuada. E ele era o Monteiro Lobato. Ele não permitia que se colocassem acentos nos livros dele. Porque ele dizia que não era necessário. Na cabeça, ele dizia, não é? E ele era Monteiro Lobato, que a acentuação gráfica em língua portuguesa é absolutamente desnecessária. Precisava. Claro que depois que ele morreu, etc e tal, que a obra foi sendo reeditada, foram colocando acentos, mas ele não botava. Tá? Certo? Bom, para a gente saber a acentuação gráfica, a gente tem que saber, basicamente, aquela coisa que a gente aprendeu lá na segunda série primária, que é a única coisa de português que a gente realmente sabe mesmo, né? Que é classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Ah, todo mundo sabe isso, né? Sílaba tônica, tá? Em relação à posição da sílaba tônica, nós temos as palavras se classificam em 3 grandes grupos. Elas podem ser oxítonas, né? Elas podem ser paroxítonas e elas podem ser proparoxítonas. Tá? Proparoxítonas.
Muito bem. E na realidade, né, não sei se a gente pode falar sinceramente aqui, mas acho que é todo mundo adulto, né? Para que servem as regras de acentuação, hein? Para nada. Para absolutamente nada. Não serve para nada. E eu pergunto para vocês, antes de acentuar uma palavra, vocês pensam na regra para acentuar a palavra? Não. Eu nunca vi um aluno escrevendo uma redação assim, ó. Agora acentuarei a palavra história porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Ponto, bota o acento. A seguir, acentuarei, não é? A palavra constrói porque é um ditongo aberto oi e é uma palavra oxítona. Nunca vi isso. A gente coloca o acento e pronto. Né? A gente não usa essas regras de acentuação para escrever. Não é? Então, para que elas servem? Para casos de dúvida. Quando a gente tem dúvida sobre a acentuação de uma palavra, a gente aplica a regra e vê se a palavra é acentuada ou não. Que é o que vai acontecer nesse concurso com vocês. Eles vão colocar palavras que geram dúvida ali e vocês vão aplicar a regra para ver se ela é ou não acentuada. Como é que se aplica uma regra de acentuação? Primeiro se vê se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, verifica a terminação e coloca ou não o acento. Tá? Então as palavras na língua portuguesa podem ser oxítonas quando a última sílaba é tônica, por exemplo, a palavra Bauru. A sílaba tônica é uru, oxítona. Paroxítonas, quando a penúltima sílaba é tônica, a palavra chocolate, por exemplo. Última, penúltima, certo? E proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba é atônica. Lâmpada, certo? Uma pergunta que os meus alunos menores fazem. Professor, e quando a sílaba tônica vem antes da antepenúltima? Não temos, em português, palavras, cuja sílaba tônica seja anterior à antepenúltima. Em espanhol tem. Como é que são chamadas as palavras em espanhol? Sobreesdrúxulas. Em espanhol, as proparoxítonas são estrúxulas, e as que tem um acento antes da antepenúltima sílaba sobreesdrúxulas. Em português, não. A gente só tem aqui, graças a Deus. Tá bem? Só de olhar isso aqui, vocês chegam a uma conclusão brilhante. Que a maioria esmagadora das palavras da língua portuguesa são o quê? Paroxítonas. O português tem uma tendência de ter palavras paroxítonas. É fácil da gente perceber isso. Nomeiem as coisas que tem dentro dessa sala. Parede, quadro, cadeira, classe, caderno, livro, aluno, caneta, lápis, tudo, porta, cortina, tudo paroxítona. Lá pelas tantas vai aparecer, não é, uma oxítona, professor, por exemplo, e uma proparoxítona, lâmpada. Mas a maioria esmagadora das nossas palavras são paroxítonas. No inglês há um predomínio das proparoxítonas. No inglês você sabe que eles puxam o acento lá para o início da palavra, As línguas africanas que tanto contribuíram para a formação da língua portuguesa no Brasil, tanto influenciaram, porque o que nós falamos de palavras de origem africana, vocês não têm noção no nosso dia a dia. Por isso que o nosso português é tão diferente do de Portugal. Nós incorporamos essas palavras das outras etnias aqui. Então, as línguas africanas, vocês sabem que elas são predominantemente o quê? Oxítonas. As palavras africanas são oxítonas, certo? É só vocês observarem o nome dos orixás do candomblé. Iemanjá, Xangô, Oxum, Oxalá, Saravá, Axé, Vamos parar por aí antes que baixe nunca sabe, Mas a maioria das palavras africanas são oxítonas, tá? E em português predominam as paroxítonas. E se predominam as paroxítonas, a que conclusão nós chegamos em relação a isso? Que a regra das paroxítonas vai ser a mais chata de todas. Por quê? Porque ela vai ter um número muito maior de terminações. Ok? Certo? Então agora vamos começar a ver as regras básicas de acentuação. Essas não tiveram mudanças na reforma. Essas continuam exatamente como estão. Certo? Os exemplos tiveram. Então essas aqui sim podem cair numa prova. Tá bem? Então vamos lá. Vamos começar vendo então a regra das oxítonas. Vocês sabem do que se trata, essa regra das oxítonas, e nós sabemos que são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em quê? Em O, E, A e em, seguidas ou não de S. Posso até fazer uma sigla, OEA.
Organização dos Estados Americanos. Tá? Então são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em O, E, A, em, seguidas ou não de S. Os exemplos clássicos das gramáticas que nós temos. Oxítona terminada em O, avó ou avós. Em E, café ou cafés. Em A, sofá ou sofás. Oxítona terminada em também. Oxítona terminada em seguida de S, parabéns. Então, são acentuadas de fato as palavras oxítonas terminadas em O, E, A, em, seguidas ou não de S. Ok? Por isso que Bauru não é acentuado, porque termina em U. Por isso que Sagu não é acentuado, porque termina em U também. Tá bem? Bom, agora vocês sabem que tudo que é regra de acentuação tem um detalhe, não é? Não é uma exceção, viu? Regra de acentuação não tem exceção. É um detalhe. E é justamente esse detalhe que eles pedem nos concursos. E você sabe muito bem do que eu estou falando. No caso das palavras oxítonas, qual é o detalhe que eles vão pedir no concurso? A acentuação dos verbos ter e vir e os seus derivados. Tá? É isso que eles vão pedir. E já vou mostrar como é que eles pedem isso também. Tá? Olha só. Vamos conjugar o verbo ter no presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem, com ou sem acento? Sem, o singular sem. Nós temos, vós tendes e eles têm. Certo? Inclusive tem gente tem gramáticos que consideram, é o caso dos gramáticos, né, que estão citados aí no programa, eles consideram, inclusive, esse acento do tem aqui como um acento diferencial, né? Porque ele serve para diferenciar o singular do plural. Ok? O verbo vir fica a mesma coisa. Eu venho, tu vens, ele vem, sem acento. Nós vimos, vós vindes e eles vêm com acento circunflexo. Tudo bem? Agora vamos ver os derivados dos verbos ter e vir. O que nós entendemos por derivados dos verbos ter e vir? Verbos que terminam em ter ou em vir. Deter, reter, manter, conter, advir. Né? Então vamos pegar o verbo manter, né? Manter, não conter. Vamos pegar o conter aqui. É só colocar o com na frente. Então como é que fica? Eu contenho. Tu contens. Com ou sem acento? Com ou sem? Estão na dúvida? Pois é, se vocês estão na dúvida, vocês apliquem a regra de acentuação. A regra de acentuação existe exatamente para isso. Peguei vocês, viu? Tá? Tô na dúvida, aplico a regra. Como é que eu aplico a regra? Primeiro identifico a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? O com ou tens? O tens, eu não digo contens, eu digo contens. Então a sílaba tônica é o tens. Se ela é o tens, ela é uma palavra oxítona, terminada em seguida de S, que nem o parabéns. Leva ou não leva acento? Leva. Tá entendendo para que serve a regra? Eu contenho, tu contens. Ele contém, com ou sem acento? Com acento agudo. Ela é uma oxítona terminada em, ela tem que levar acento. Eu contenho, tu contens, ele contém com acento. Nós contemos. Nós contemos. Vós contendes. E eles contêm com acento circunflexo. Tá? Então, como é que fica isso? Verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular, sem acento. Na terceira pessoa do plural, com acento circunflexo. Derivados dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular, com acento agudo, e na terceira pessoa do plural, com acento circunflexo. Ok? Tudo bem? Certo? É isso. Como é que eles vão pedir isso na prova? Vocês que já resolveram algumas provas de concurso aí, eles pedem isso não como uma questão de acentuação, eles pedem isso como uma questão de concordância verbal. Exatamente. Qual é a questão clássica de concordância dos concursos? Caso a palavra curso da linha 17 fosse substituída por cursos, quantas outras palavras precisariam, né, ser modificadas no texto? Não é isso? Tá? Então vamos supor, tem um texto e lá pelas tantas aparece isso aqui. A mulher, deixa eu inventar um negócio aqui na hora aqui para vocês. Vamos colocar aqui. A mulher moderna
moderna e independente. Independente. Detém. Grande parte das vagas do mercado de trabalho, a ela destinadas. A mulher moderna e independente detém grande parte das vagas do mercado de trabalho a ela destinadas, certo? Tá? Muito bem. Aí eles, como é que é a questão assim? Caso a palavra mulher da linha 4 fosse substituída por mulheres, quantas outras palavras seriam modificadas no texto? Quantas outras palavras? Então nunca se conta com a palavra que eles estão pedindo para substituir. São todas as outras, tá? Se ele tivesse pedido para substituir a mulher por as mulheres, eu não contaria nem o a e nem o mulheres. Tá bem? Tá? Então, se eu colocar mulheres aqui, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? As mulheres modernas e independentes detêm grande parte das vagas do mercado de trabalho a elas destinadas. Certo? Então, quantas palavras eu modifiquei? 1, 2, 3, 4, né? E 5 palavras. Ah, mas eu vou contar esse detém aqui, porque ele continua com acento, eu só troquei o tipo de acento. Palavras modificadas, uma alteração de acento, não é? É uma modificação dentro da palavra. Tá? Então, esse detalhe da regra das oxítonas que fique claro para vocês. Eles vão pedir assim. Tá? Certo? Nas questões de concordância. Muito bem. Bom, agora vamos então adiante. Vamos para a regra das paroxítonas. Certo? Que é a mais chata de todas, obviamente. Tá? Vocês viram aí no polígrafo de vocês, né? A quantidade de terminação que tem aí na regra das paroxítonas. Chega até a dar um desgosto na gente, assim, né? Como é que eu vou decorar isso aqui, coisa e tal, né? Tem professores de língua portuguesa, já assisti a aula de alguns colegas, né? Que, dado realmente a dificuldade dessa regra, eles gostam de ensiná-la assim. Quer ver uma coisa? São acentuadas todas as palavras paroxítonas, com exceção daquelas que terminam em A, E, O, em. Tá? Eu não gosto de ensinar assim. Eu não gosto pelo seguinte, porque às vezes eles pedem, né, para o aluno justificar a acentuação da palavra. E aí tu tem que saber a terminação mesmo. Não temos alternativa. E nós vamos ter que decorar essas terminações que estão aí no polígrafo de vocês. Tá? Certo? Como isso aí é um porre para decorar mesmo, tá? Existem aquelas frases milagrosas, né? Que a gente vê aí nesses materiais aí, não é? Para a gente decorar essas terminações. Usei um lirão no INSS, não sei o quê. Tem umas terminações assim. Quando eu comecei a dar aula em curso pré-vestibular, isso há 25 anos, né? Já, eu peguei essas frases assim, todas, e eu vi que, na verdade, elas não funcionavam, porque elas sempre omitem uma terminação lá que outra. Então, não são frases, assim, absolutamente confiáveis. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas essas frases, juntei todas numa só, tá? Ficou horrível a minha frase, eu reconheço, a minha frase é horrível mesmo, mas, em compensação, ela tem todas as terminações das palavras paroxítonas. Tá? Se vocês memorizarem essa frase horrorosa que eu vou colocar aqui no quadro e souberem utilizá-la, vocês sabem todas as terminações das paroxítonas. Tá? Qual é a frase? Chirus é uma coletânea das outras. Não, escrito assim, desse jeito, não lei de tongo PS. É horrível mesmo. Chirus, não lei de tongo PS. Tá? Aqui estão todas as terminações das palavras paroxítonas, tá? Soubesse isso aqui,
tá? E souber utilizá-la, tá? Não vai ter dificuldade nenhuma. Xirus, não lei, ditongo PS. O que eu quero dizer com isso para vocês? Acentuâncias paroxítonas chamadas em X, I, R e US. N, A, Ião. O-N e O-M. L-E, ditongo PS. Xirus, não lei, ditongo PS. Claro que essa frase é só para tu memorizares, né, essas terminações. Certo? Se ele me perguntar aqui quais são as paroxítonas acentuadas, eu não vou dizer para ele xirus, não lei, ditongo PS. Ele vai pensar que eu sou retardado, né? Eu vou dizer para ele assim, ó, são acentuadas as paroxítonas terminadas em X, I, R, US, N, A, Ião, O, N, O, M, L, E, ditongo PS. Tá? A frasezinha foi só para eu memorizar as terminações. Tá? Eu vou provar para vocês que essa frase tem todas as terminações das paroxítonas. Paroxítona terminada em álbum. Vou colocar aqui. Paroxítona terminada em álbum. Em X, tórax. Em I, júri. Em R, ímpar. Em US, vírus. Tá? Então eu tenho aqui, ó, paroxítonas terminadas em X, I, R e US, formando esse xirus aqui. Ok? Paroxítonas terminadas em N, pólen. Em A, imã. Em ão, órfão. Certo? Então eu tenho aqui paroxítonas terminadas em N, A, Ião, totalizando aquele não meio estranho ali. Ok? Paroxítonas terminadas em ON, próton. Em OM, rádon. Tá? Então, ON e OM. Paroxítonas terminadas em L, túnel. Em EI, jockey. Eu tenho aqui paroxítonas terminadas em L e EI. Paroxítonas terminadas em ditongo, fêmea. E em PS, bíceps. Tá? Então aqui, ditongo e PS. Tá? Estão aí as terminações das paroxítonas. Xirus, não lei, ditongo PS. Tá? Qual é o detalhe das palavras paroxítonas, hein? Qual é o detalhe aqui que eles pedem em concurso? Eles pedem duas coisas aqui, né, de detalhe. Eles gostam muito de pedir as paroxítonas terminadas em N. Em N, essas aqui. Paroxítonas terminadas em N. Eu estou falando das paroxítonas terminadas em N. Eu não estou falando das terminadas em ON. Tá? É esse N do pólen aqui. Paroxítonas terminadas em N. Qual é o problema dessas paroxítonas terminadas em N, hein, pessoal? Elas não são acentuadas no plural. Todas as outras são acentuadas no plural. Ímãs, órfãos, prótons, túneis, fêmeas, tudo é acentuado no plural. As terminadas em N, né, certo? Não são acentuadas no plural. Então eu vou ter aqui, ó, pólen leva acento, é paroxítona terminada em N. Tá? Agora, pólens no plural não leva acento. Ok? Hífen leva acento, porque é uma paroxítona terminada em N. Hífens no plural não leva acento. Tá? Certo? Então vamos tomar cuidado aqui com as paroxítonas terminadas em N. Tá bem? Certo? Outra coisa que eu quero dizer, que eu quero colocar aqui para vocês, ó. Os alunos sempre perguntam assim, a palavra item, né? A palavra item não leva acento nunca, né? Nem no singular e nem no plural, né? Item, qual é a sílaba tônica? É o I. Ela é uma paroxítona terminada em EM. Eu te pergunto, eu tenho a terminação EM aqui nas frases dos xirus? Não tem, tá? Ela não leva acento. Itens, e ela termina em N, mas ela está seguida de S, então ela não vai levar acento também. Então a palavra item não leva acento jamais, tá? Qual é o outro detalhezinho que eles pedem dessa regra nos concursos? Eles adoram pedir essa aqui, ó, as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Não é verdade? Por exemplo, essa palavra aqui, ó, quer ver uma coisa? Vitória. Vitória. A palavra armário. Armário.
Paroxítona terminada em ditongo crescente. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Não é verdade? Tá? Mas como é que as pessoas geralmente separam as sílabas dessas palavras mesmo? Elas separam assim, ó. Vitória. Armário. Né? E aí, se eu faço essa separação incorreta, que fique claro, incorreta, a palavra vira o quê? Paroxítona. E vai ser acentuada igual. Né? Tanto se eu considerar a paroxítona terminada em ditongo ou proparoxítona, ela vai ser acentuada igual. Porque eu acentuo as paroxítonas terminadas em ditongo, eu acentuo todas as proparoxítonas. Então, igual ela vai levar acento. Tá? Tanto que tem gramáticos que dizem que essas palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, eles consideram essas palavras proparoxítonas relativas. Tá? Certo? Mas, para efeito de prova de concurso, elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Nunca vou justificá-las como proparoxítonas. Tá? Certo? Então isso aqui nós vamos considerar errado, certo? Porque é errado mesmo, e elas serão paroxítonas terminadas em ditongo. Tudo bem? Certo? Então, pior já passou. Essa regra aqui era a mais chatinha de todas. Tá? Porque, como eu disse para vocês, ela abarca, né, o maior número de palavras, o maior número de terminações, então. Bom, agora, né, vamos ver a inofensiva, entre aspas, inofensiva, regra das proparoxítonas, tá? E eu já vou dizer por que inofensiva, entre aspas. Proparoxítonas. Ora, pessoal, a gente sabe, né, que é a regra mais fácil de todas, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, sem exceção. Todas são acentuadas. Tá? Agora temos que tomar muito cuidado, né, com elas, né? Tomar muito cuidado. Porque olha aqui, ó. Por exemplo, médico é acentuado. Última, penúltima, antepenúltima proparoxítona. Não é verdade? Fábrica é acentuada. Última, penúltima, antepenúltima proparoxítona. Os substantivos, né, pessoal, obviamente, né? O substantivo médico e o substantivo fábrica. Porque eles podem colocar essa mesma palavra, tá? Essas mesmas palavras, e colocarem uma indicação entre parênteses aqui, dizendo verbo. E aí, no caso, quando elas atuam como verbo, há um deslocamento da sílaba tônica aqui. Não é mais médico, é medico. Não é mais fábrica, é fabrica. E aí elas viram paroxítonas terminadas em O e A aqui e não vão levar acento. Tá? Aliás, é justamente isso aqui que vai acarretar o tipo de questões de acentuação mais comum em concursos, especialmente dessa banca de vocês, né? Vocês já se depararam com questões assim, quer ver uma coisa? É assim, olha aqui, ó. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela cuja retirada do acento não implicaria o aparecimento de outra palavra em língua portuguesa. Entenderam o que eu estou dizendo? Entre as alternativas abaixo, assinale a única cuja retirada do acento não provocaria o aparecimento de outra palavra em língua portuguesa. Aí, vocês, né, que já fizeram provas aí, vocês me digam algumas palavras aí que vocês já, com as quais vocês já se toparam. Agência, reverência, hábito, hábitos, que mais? Veículo, até. Uma vez no vestibular da PUC, aí eles fizeram uma crueldade tão grande com o pessoal, eu achei pelo menos, eles botaram música, história. Até. Essa aqui foi uma crueldade que eu fiz com um simulado lá no pré-vestibular, com os alunos que queriam me matar depois, chalé. Né? Vamos ver quais são aquelas cuja retirada do acento não provocaria o aparecimento de outra palavra em língua portuguesa. Agência tem sem acento? Agencia, do verbo agenciar. Né? Reverência, reverencia, do verbo reverenciar. Hábito,
Habito, do verbo habitar, eu habito. Hábitos, habitos não existe. Então essa aqui não existe sem acento. Não provoca o aparecimento de outra palavra em língua portuguesa. Veículo, veiculo, do verbo veicular. Até, ate, do verbo atar. Ate o cadarço do seu tênis. Tá? Já tinha essa, né? Música, musica, do verbo musicar. Ele musica os poemas de tal, do poeta lá, sei lá o quê. História, historia, do verbo historiar. Ele historia os costumes da colonização alemã no século XIX. Chatinho, né? Até, já botei aqui. Né? Chalé, chale. Só que chale é com X. Essa aqui não. Tá? Certo? Então, batata, nessa questão, nessa prova de vocês vai ter uma questão de acentuação assim também. Tá? Palavras cuja retirada do acento, né? E aí tem que pronunciar baixinho, vai pronunciando, vai, né? Até que tu vai te dar conta lá. São questões difíceis, ok? Tá bem? Então veja, né, que essa regrinha aqui parece inofensiva no primeiro momento, mas até ela tem os seus detalhes aí. Ok? Muito bem. Bom, essas regras não sofreram mudanças com a reforma ortográfica. Então essas aí podem estudar tranquilamente, são as que têm maior probabilidade de cair. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha numa outra regra. Essa houve alteração na reforma, que é a regra dos hiatos I e U. Essa aqui, ela teve uma mudança parcial, viu? Por isso que eu acho que a gente não pode deixar... Eles podem pedir dessa regra, assim, o que não foi modificado nela, o que permaneceu igual. Tá? Então vamos dar uma olhadinha igual nessa regra aqui. Essa regra é chamada regra dos hiatos, regra do I e do U, regra dos hiatos I e U, ou às vezes também ela é chamada de regra da quebra do ditongo. No Celso Cunha e no Bechara, nas duas gramáticas, ela é chamada como regra dos hiatos I e U. Tá? Então o I e o U serão acentuados quando eles preencherem ao mesmo tempo esses 4 requisitos que eu vou colocar aqui. Eles são acentuados quando eles forem tônicos. O que é uma coisa óbvia, né? Porque não existe acento fora da sílaba tônica em português. Tá? Serão acentuados quando forem tônicos. Eles serão acentuados quando eles formarem sílabas sozinhos, ou acompanhados de S. Tá? Para eles serem acentuados, antes deles tem que aparecer uma vogal. E depois deles não pode aparecer um NH. Então vou botar aqui não NH. Tô abreviando aqui porque aí no polígrafo de vocês a regra tá completinha. Tá? Então o I e o U serão acentuados quando eles forem tônicos, formarem sílabas sozinhos ou acompanhados de S, forem antecedidos de vogal e não vierem seguidos de NH, certo? Vou colocar algumas palavrinhas aqui para nós conversarmos sobre elas. Juiz, juízes, moído, moinho, faísca, Luiz, saúde, balaústre. Tá? Essa aqui nós vamos demorar um pouquinho nessa regra. Tem uma série de detalhes que eu preciso apresentar para vocês aqui, tá? Certo? Então, juiz, esse é tônico, não é? Ele forma a sílaba sozinho ou acompanhado de S? Não, ele está acompanhado de Z. Então não preencheu o segundo requisito, não é acentuado. Juízes, o I é tônico, forma a sílaba sozinho, antes vem vogal, depois não vem NH, preencheu todos os requisitos, leva acento.
Moído, o I é tônico, forma a sílaba sozinho, antes vem vogal, depois não vem NH, leva acento. Moinho, o I é tônico, forma a sílaba sozinho, antes dele vem vogal, mas depois dele vem o quê? NH. Não preencher o último requisito, não leva não pode ser acentuado. Faísca, o I é tônico, forma a sílaba acompanhado de S, antes vem vogal, depois não vem NH, acento nele. Luiz, o I é tônico, forma a sílaba acompanhado de S, antes vem vogal, depois não vem NH, leva acento. Luiz com Z, o I é tônico. Agora ele não forma a sílaba sozinho acompanhado de S, ele está acompanhado de Z. Não preencheu o segundo requisito, não leva acento. Saúde, o tônico, sílaba sozinho, antes vem vogal, depois não vem NH. Balaustre, a mesma coisa, só que o I está acompanhado de S e leva acento. Tá? É isso aí. O que houve de modificação nessa regra na reforma aqui? Tá? A vogal que vem antes do I ou do U, a vogal que vem antes do I ou do U, não pode formar ditongo. Não pode formar ditongo. Por exemplo, antes da reforma, feiura. Antes da reforma, baiuca. O I é tônico, forma a sílaba sozinho, antes vem vogal, depois não vem NH, leva acento. Só que o que aconteceu aqui? Esta vogal aqui, ela está formando ditongo. Então, se ela forma ditongo, o acento cai. Tá bem? Certo? Outra coisa, esta vogal que vem antes do I e antes do U, tem que ser uma vogal diferente deles mesmos. Tá? É por isso que a palavra xiita, por exemplo, não é acentuada. Tá? O I é tônico, forma a sílaba sozinho, antes vem vogal, depois não vem NH, teria que levar acento. Só que a vogal que vem antes do I é uma vogal igual ao I. Não pode ser, então não vai levar acento. Tá? Agora, o que eu tenho visto dessa regra que eles pedem em concurso e não tem nada a ver com a reforma, então isso eu acho que pode cair, é justamente a acentuação dos verbos terminados em I. Tá? Por exemplo, olha aqui, partilo, distribuí-lo. Partilo, distribuí-lo. Isso aqui vocês têm que ter atenção. Tá? Quando cai uma palavra assim, com esse hífen, né? Um verbo, mas assim, com hífen, assim, no final, vocês têm que tomar cuidado se você saber o seguinte, o que vem antes do hífen é uma palavra, e o que vem depois do hífen é outra palavra. Isso aqui não é uma palavra só, que é uma palavra, outra palavra, tá bem? Porque se considerar isso aqui como uma palavra só, tu vai ter problema lá na hora de classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica, vai ficar tudo errado, tá? E na verdade são duas palavras mesmo, né? O que é partilho? É partir mais o, verbo mais pronome. O que é distribuí-lo? Distribuir mais o, verbo mais pronome. Tá? Esses pronomes o, a, os, as, no, na, nos, nas, lo, lá, los, las, a gente sabe que eles são monossílabos átonos, eles não são acentuados, tanto que eles são pronomes oblíquos átonos. Já diz átono, não tem tonicidade, não levam acento nunca. Certo? Então, quando isso acontecer aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar com aquilo que vem antes do hífen. A palavra que vem antes do hífen. Então, vamos lá. Parti. A sílaba tônica é o ti. O que essa palavra é? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Ela é uma oxítona terminada em i. Eu acentuo as oxítonas terminadas em i? Não. Distribuir. Ela continua sendo uma palavra oxítona, terminada em i. Mas aconteceu o que aqui? Esse i está sozinho. Esse i formou hiato aqui, ele está sozinho. E quando a gente tem um i sozinho, a gente dá preferência a aplicar a regra do i e do u antes de qualquer outra. E esse i é tônico, ele forma a sílaba sozinho, antes vem vogal, depois não vem NH, então ele vai levar acento. Tá? Então cuidado com as palavras terminadas em i. Tá? Quando o i estiver sozinho, aplica a regra do i e do u e acentua. Quando ele não estiver sozinho, é uma palavra oxítona terminada em i, não levará acento. Ok? Tudo bem? É isso. Dessa regra do i e do u é isso aí que a gente tinha para apresentar para vocês. Agora vamos a outra regra aqui que sofreu
alterações na reforma. Tá? Essa aqui eu vou confessar para vocês, né? Eu acho meio estranho ainda acentuar certas palavras ter perdido o acento. Isso é a vantagem da gente ficar velho, é a desvantagem da gente ficar velho, né? O velho custa mais para se acostumar, né, com as coisas. Eu ainda olho algumas palavras assim, sem acento, digo, pá, mas isso aqui tá gozado, né? Mas enfim, é a regra dos ditongos abertos. A regra dos ditongos abertos. Que ditongos abertos, hein? Quais são eles? O el, o ei e o oi. Abertos, né? Tem som aberto. Não eu, ei, oi. El, ei, oi. Tá? O que dizia essa regra antes da reforma, hein? Ah, essa regra dizia o seguinte, que se acentuavam os ditongos abertos el, ei, oi, desde que eles viessem na sílaba tônica da palavra. Tá? Era isso. Tá? Agora é o seguinte, para esses ditongos serem acentuados, né, eles têm que vir na última sílaba da palavra. Só na última sílaba da palavra. Tá? Se eles vierem, né, só no caso das palavras oxítonas eles vão ser acentuados. Do contrário, não. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó, antes da reforma, geleia, assim. Depois da reforma, assim. Tá? Antes da reforma, paranoia, assim. Depois da reforma, assim. Tá? Assim, ó, uma coisa que eu tava, esses tempos eu tava corrigindo uma dissertação de doutorado em história de um amigo meu, né? E aí aparecia a palavra Troia. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Troia, né? Sabe? Aí comecei a tirar os acentos, né? Depois da reforma não leva mais acento, Troia, né? Aí tu sabe que eu comecei a ficar comecei a achar tão estranho, né? Porque ele citava muito, né? Fazia referência, né? A esse mito da Guerra de Troia, não sei o quê. Sabe que chegou um ponto que eu liguei para uma colega minha e eu digo assim, tu tem certeza que Troia perdeu? Claro, perdeu. Ai, tá, pois é, mas eu acho estranho. Eu acho estranho ler, né? As lojas Pompeia, por exemplo, né? As lojas Pompeia, né? A loja Pompeia tá desatualizada, né? Tem que tirar esse acento aqui, né? Tá? Certo? Então só vai levar, essas palavras só vão levar acento aqui, né? Se esse e o estiverem na última sílaba da palavra, né? Então chapéu vai continuar, ó, que aí continua na última sílaba, tá? Constrói vai continuar, continua na última sílaba, né? E papéis vai continuar, porque ele continua na última sílaba. Tá bem? Certo? Acho que é isso aí, né? Sem problema nenhum. Aquela regra, aquele acento dos hiatos, ei, o, magou, perdoou, vem, lê, de, crem, aquilo caiu, graças a Deus. O trema caiu, né? O trema caiu, que eu acho que nunca era para ter existido, na minha opinião. Nunca era para ter existido. Ai, como é que as pessoas agora vão saber, né, que não é linguiça, é linguiça? Né? Como é que as pessoas vão saber que não é frequente, é frequente? Sabendo, acostumando o ouvido. Né? E os estrangeiros, né? Quem está aprendendo português, que se ralem os estrangeiros, óbvio. Né? Quando a gente vai aprender a língua deles, eles facilitam alguma coisa pra gente. Né? Quando eles fazem as regras, eles dizem, o dia que um brasileiro for aprender a nossa língua, coitado, ele vai ter dificuldade, né? É a mesma coisa. O ouvido vai acostumando, a gente sabe quando aquele U é pronunciado e que não é pronunciado. Né? O trema só não caiu nos nomes próprios. Né? Que aí não tem como tirar mesmo. Tá? Mas não há mais necessidade. E o melhor de tudo que eu achei dessa, né, dessa reforma, tá? Não estou defendendo a reforma, viu? Depois a gente até pode conversar sobre isso num outro momento, tá? Sobre o porquê dessa reforma, enfim, né? Foram os acentos diferenciais, né?
Aí vocês lembram Vocês lembram do inferno que eram esses acentos diferenciais aqui, hein? Pelo amor de Deus. Né? Por exemplo, tinha, que fique claro quem está assistindo, tinha pelo assim, não é? Tinha pela assim, né? Tinha pela assim, né? Né? Esse aqui era o cabelo, esse aqui era do verbo pelar, esse aqui era a preposição por mais o, né? Aí as pessoas dizem assim, ai, como é que as pessoas agora, sem o acento diferencial, como é que as pessoas vão, como é que eu vou te dizer, ler uma frase assim, ó, ele pela o pelo, não, eu pelo o pelo do meu cachorro, eu pelo o pelo do meu cachorro pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Olha só que lindo. Eu pelo o pelo do meu cachorro pelo menos uma vez ao ano. Ah, como é que a gente vai ler isso aqui, né? O contexto vai resolver o problema. Ah, vai dar um pouco mais de trabalho, né? E eu não sei se já aconteceu com vocês isso. Comigo já aconteceu. Essa coisa do para perder o acento, o para ver perder o acento. Às vezes tu tá lendo um texto e não é na primeira, né, que tu te dá conta, assim, né? Tu tem que voltar, refazer um pouquinho para te dar conta que se aquele para é o verbo mesmo ou não é. O acento até facilitava alguma coisa, né? Uma frase dessa aqui fica um inferno sem ler, né? Sem ter os acentos aqui para diferenciar um do outro. Mas aí eu vou te perguntar, né? Quem é que faz uma frase dessa? Escreve uma frase dessa? Só eu mesmo aqui, né? Para exemplificar para vocês. Como é que tu vai ler um troço desse aqui? Texto, né? Tá? Então aqueles acentos de fato eles eram desnecessários, né? Tá? Esse do par, esse do coa, isso tudo aí era, né? O do pera, né? Desnecessário. Quais foram os acentos que ficaram mesmo? Né? Ficou o por, né? Verbo, para diferenciar do por preposição. Esse continuou, tá? Frases do tipo assim, ó, eu vou pôr os livros na estante. Eu vou pôr os livros na estante por enquanto. Ó, eu vou pôr os livros na estante por enquanto, tá? Esse aqui que é absolutamente necessário, né? O pôde, tá bem? Eram 10 acentos, né? Ficaram 2 só e um opcional. O pôde e o pode, né? Tá? Esse aqui realmente é muito necessário, por quê? Pra gente diferenciar o presente do passado. Tá? Porque se eu escrevo uma frase assim, ó, ela não pode me atender, ó, escreva essa frase assim, ó, ela não pode me atender. Sem o acento, eu não sei quando é que ela vai estar no presente ou no passado, né? Se ela não pode me atender, ela não pôde me atender. Então esse acento, ele é necessário. E depois ficou esse aqui, ó, do forma. Esse é opcional, esse é facultativo, tá? O forma com acento para diferenciar de forma. Quem criou esse acento, não é? Foi o Olavo Bilac. Não? Foi o Olavo Bilac. Que é aquele poeta, né, parnasiano, que foi alvo de grandes críticas, né, pelos modernistas, assim, né? Certo? O cara ele achava que o poema era como uma joia, quanto mais o poema fosse trabalhado, mais bonito ele ficaria, então ele colocava sempre a técnica na frente da emoção. Os românticos faziam o contrário, né? Priorizavam quando escreviam o poema a emoção e não a técnica, os parnasianos não, né? E esse Olavo Bilac era um cara absolutamente reacionário, foi deputado, né? Dizem até que ele era um gay enrustido, que viveu no armário a vida inteira, porque ele teve uma noiva durante 10 anos, coitado, nunca casou com a pobre da mulher, né? E foi o cara que inventou o serviço militar obrigatório, viu, guris? A gente tem que se alistar com essa peste, né, desse cara, né? Mas o cara, assim, ó, a despeito de tudo, eu na época que eu era xiita, né,
meio riponga, na época da minha faculdade, lá, 83, lá, e eu tinha pavor desse Olavo Bilac, né? Depois, tu vai ver, né, com maturidade, que o cara escrevia maravilhosamente bem. Né? O cara era fantástico, assim, né? Ele tem um poema que ele descreve uma mulher nua, ela tá se acordando perto do meio-dia, ela tá nua, né? Se levanta da cama, e a luz do sol está com as janelas fechadas e entra um feixe de luz do sol, né, pelo quarto, como se fosse uma onda, não é? E aí aquela luz do sol, né, ela bate no pé dela, assim, e vai iluminando ela de cima para baixo, né? Tá? Envolve-lhe os joelhos, sobe pela cintura, não sei o que, é um poema extremamente sensual, né? Acende os bicos túmidos dos seios, a luz tá, não é? Levantando assim, né? E aí o que que acontece? É Satânia o nome do poema. Acontece o seguinte, que quando a luz do sol chega, não é? Nos olhos dela, a luz do sol se recolhe, se assusta, porque o brilho dos olhos dela é mais intenso do que o brilho do sol. É lindo, né? Foi ele que escreveu aquele poema que vocês conhecem, né? Do colégio, não sei se eu me lembro de cor. O Via Láctea número 13, que ele era o poeta das estrelas, escrevia muito sobre estrelas, né? E ele escreve um poema que ele imagina um diálogo dele contando para um colega, para um amigo, que ele conversa com as estrelas. Ele está conversando com um companheiro e diz assim, tu acredita que eu converso com as estrelas de noite? Né? E o cara chega e chama ele de louco, né? E aí ele responde, né? Ele diz assim, ora direis ouvir estrelas, de certo perdeste o senso. No entanto, né, eu vos digo que toda noite converso com ela como se estivesse num palho aberto. E aí no final ele diz assim alguma coisa, né? Aí ele pegou e ele diz assim, eu vou dizer, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas, né? Poeta fantástico. E aí ele criou esse acento aqui. Porque uma vez ele escreveu um poema e ele queria dizer que a forma faz a forma. Tá? A forma faz a forma. Se eu coloco sem os acentos, o que que é? É a forma que faz a forma ou é a forma que faz a forma? Né? Então ele acabou criando, né, sem querer esse acento aqui. Tá? E eles mantiveram na reforma como um acento opcional. Certo? Tá? Mas é isso. A acentuação ficou muito simplificada, tá? Depois dessa nossa reforma aí, né? A reforma existiu justamente para isso, né? Eles, obviamente, jamais tiveram uma pretensão, e nem podem ter, de modificar a fala das pessoas, né? Mas a questão da escrita, sim, né? Porque, por exemplo, tu quer dizer um negócio, o Brasil, ele tá realmente, né, se projetando, não sei, parece que o Brasil é a 5ª maior economia do mundo, é isso? Confere? Sei que ele tá crescendo, né? E o inglês, por exemplo, que é falado no mundo inteiro, né, que é a língua oficial da ONU, por exemplo, chegava um documento, o inglês é altamente diferente, o britânico do americano, né? Completo, que nem existe a mesma diferença entre esses dois ingleses do que o português do Brasil e o português de Portugal, só que tem um pequeno detalhe, né? Chegava um documento da Inglaterra, né? A ortografia era a mesma do que a ortografia do inglês dos Estados Unidos. Ortograficamente não tinha nenhuma diferença. No caso do português, não. Chegava um documento do Brasil com uma ortografia, um documento de Portugal com outra ortografia, um documento, né, de Moçambique com outra ortografia. Então, que língua é essa? Né? Então, para que a língua tivesse respeito na comunidade internacional, certo? Então, se tentou fazer essa unificação, né, da ortografia, não do uso. Né? E vocês sabem que, né, essas mudanças afetaram muito mais os portugueses do que os brasileiros. É isso que os portugueses não se conformam. E os portugueses até hoje, no dia que eles promulgaram o acordo, que ele passou a vigorar, na internet já tinham 200 mil assinaturas de portugueses contra a reforma. E eles se negam a acatar, não é, essas mudanças, porque eles até hoje eles acham que a língua mãe não pode ser subjugada à língua da colônia, né? Só que a colônia é mais rica que a metrópole hoje. Bem feito.
né? Estão numa crise desgraçada e nós estamos aí com a economia altamente crescente. Então, essa reforma mexeu com 5% das palavras do nosso dicionário e deles lá mexeu com 30%, 40%. Tá? Então, eles não aceitam essas mudanças aí. Tá bem? Eu acho que podemos parar por aqui hoje, né?